Você já percebeu que algumas prisões não têm grades, não fazem barulho, não têm cadeados e ainda assim mantêm a alma trancada por anos? John Bunyan dizia: o maior cárcere é aquele que o próprio homem constrói dentro de si. E talvez essa seja uma das verdades mais duras e mais necessárias para a nossa geração. Porque existem prisões visíveis, vícios, pecados, feridas, traumas, mas existem prisões invisíveis, e essas são as mais perigosas. A prisão da culpa, a prisão do medo, a prisão da ansiedade, a prisão da opinião das pessoas, a prisão da comparação, a prisão da autopunição, a prisão do passado que nunca vai embora. E o mais impressionante é que Bunyan dizia: ninguém entra nessas prisões. Nós mesmos nos trancamos nelas. Sim, muitas vezes não é o diabo que te prende, não é o mundo que te prende, não são as circunstâncias que te prendem. É você, é o peso que você não larga, é a ferida que você não deixa Deus curar, é o passado que você alimenta, é o medo que você abraça, é a mentira que você acredita, é a voz que você escuta, é o pecado que você esconde, é a vergonha que você coleciona, é a insistência em carregar sozinho o que Deus te pediu para entregar. E Bunyan sabia disso, porque ele mesmo viveu uma prisão literal, mas percebeu que a pior de todas não era aquela, era a prisão da própria alma. Ele dizia que a prisão que mais destrói é a que ninguém vê, porque ninguém tenta sair dela. E talvez esse seja exatamente o seu estado hoje. Ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém imagina, mas por dentro você está preso. Preso a um sentimento, preso a uma queda, preso a um erro, preso a um ciclo, preso a uma lembrança, preso a uma expectativa. E a pior parte, você aprendeu a conviver com essa prisão, se acostumou com ela, a chamou de rotina, a chamou de personalidade, a chamou de jeito de ser. Mas não é, é cativeiro. E Deus te trouxe até aqui para te mostrar isso. Bunyan dizia: quando o homem reconhece sua prisão, Deus começa a construir sua saída. E talvez hoje seja esse o momento de perceber que você não nasceu para viver trancado em nada. Nem em culpa, nem em medo, nem em passado, nem em pecado, nem em feridas que já deveriam ter sido curadas. Nada que te prende vem de Deus. Nada. E Bunyan explica por que é tão difícil sair dessas prisões internas, porque elas não são feitas de paredes, mas de crenças. E crenças não caem com força, caem com luz. Por isso Deus não está tentando te empurrar para fora, Ele está tentando te iluminar por dentro. Ele está te mostrando a chave que você sempre teve, a porta que sempre esteve destrancada, a saída que sempre esteve aberta, mas você não via. Porque quando a alma se acostuma com a escuridão, a luz parece impossível, mas Deus está acendendo essa luz agora. E Bunyan dizia que o cristão só descobre a liberdade quando percebe que a porta sempre esteve aberta. É isso. Você não está preso, você está acostumado com o peso, acostumado com a dor, acostumado com o medo, acostumado com o silêncio, acostumado com a culpa. Mas acostumar não é o mesmo que ser livre, e talvez Deus esteja dizendo algo profundo. Chega de sobreviver dentro de prisões que você mesmo criou, porque a culpa que você carrega já foi perdoada. O medo que te domina já foi vencido. A ansiedade que te inquieta já foi entregue. O passado que te assombra já foi apagado. A ferida que sangra já foi tratada, mas você ainda não percebeu. E Bunyan dizia: a alma sai da prisão quando acredita no que Deus disse, não no que ela sente. Talvez esse seja o seu caminho agora. Trocar sentimento por verdade, trocar lembrança por graça, trocar peso por descanso,
trocar autopunição por perdão, sair dessa cela, levantar dessa escuridão, respirar fora desse cativeiro, porque a prisão acabou, mas você ainda está dentro e Deus está te chamando hoje. Vem, sai, anda, eu te libertei. John Bunyan dizia que antes de Deus libertar o homem por fora, ele liberta por dentro. E essa é uma das verdades mais ignoradas da vida espiritual, porque a maioria das pessoas espera que Deus mude tudo ao redor, quando Deus está tentando mudar tudo dentro. A prisão interna é mais poderosa que qualquer prisão externa. E Bunyan sabia disso melhor do que ninguém. Ele viveu anos enclausurado fisicamente. Mas foi ali que descobriu que o maior encarceramento não estava nas paredes, estava na alma. E talvez você esteja vivendo exatamente essa realidade. Por fora você é livre, mas por dentro está preso. Preso a uma ideia, a uma lembrança, a uma pessoa, a um erro. Há uma voz que não sai da sua cabeça, há um sentimento que te acompanha em silêncio, há um peso que você já deveria ter largado, há um ciclo que você não consegue romper. E Bunyan dizia: a prisão interna é alimentada pela mentira, a liberdade interna é alimentada pela verdade. Isso muda tudo, porque muita gente vive presa não por causa do que aconteceu, mas por causa do que acredita sobre o que aconteceu. A culpa não te prende. A interpretação da culpa te prende. O passado não te prende. A narrativa que você criou sobre ele te prende. O medo não te prende. A conclusão distorcida que você assumiu te prende. A ansiedade não te prende. A crença de que você está sozinho te prende. É por isso que Bunyan insistia tanto na palavra. Para ele, a Bíblia não era um livro, era uma chave, a chave que destranca as portas que a alma fechou. E talvez seja por isso que você ainda não saiu dessa prisão. Você está tentando sair pela força, mas saídas espirituais não se abrem com esforço, se abrem com revelação. A força empurra, mas a luz mostra a direção. E Deus está tentando te dar luz. Bunyan dizia algo tão profundo que chega a incomodar. Enquanto a verdade não ilumina o coração, o homem vive encarcerado mesmo de portas abertas. É isso. A porta já está aberta, mas você ainda vive como se estivesse fechada. E por quê? Porque a alma acostumada à escuridão tem medo da claridade. A claridade revela feridas, revela decisões, revela a necessidade de mudança, revela responsabilidades, revela o chamado de Deus, revela aquilo que você tentou esconder por anos. E muitas vezes é mais confortável viver preso do que encarar a liberdade que exige transformação. Mas Deus não te criou para sobreviver em prisões emocionais. Ele te criou para caminhar em liberdade plena. E essa liberdade começa quando você reconhece a verdade que Bunyan martelava. A alma só é verdadeiramente livre quando não se esconde mais de Deus. Você não está lutando contra barras de ferro, está lutando contra paredes construídas dentro de você mesmo, e Deus quer derrubá-las. Uma por uma, Ele quer derrubar. A parede da culpa que te impede de se perdoar, a parede do medo que te paralisa, a parede da expectativa alheia que te controla, a parede da insegurança que te diminui, a parede da vergonha que te esconde, a parede da dúvida que te enfraquece, a parede da comparação que te cansa, a parede do pecado que você não confessa, a parede da dor que você carrega sozinho. Mas acima de tudo, Ele quer derrubar a parede da mentira. Porque Bunyan dizia: a verdade não liberta o corpo primeiro, ela liberta a mente. E quando a mente é liberta, tudo se alinha. Você volta a respirar, volta a sonhar, volta a crer, volta a enxergar, volta a viver. O coração encontra espaço, a alma encontra descanso, a fé encontra firmeza, a esperança encontra chão. E tudo isso começa com um ato simples, quase imperceptível, mas poderoso:
Admitir que você está preso, não para se condenar, mas para ser libertado, porque Deus não cura quem se esconde, Ele cura quem se expõe, Ele cura quem confessa, Ele cura quem cai aos pés dele e diz: Senhor, eu não consigo mais viver assim, eu não consigo sair sozinho. Eu construí essa prisão, mas só o Senhor pode quebrá-la. E a resposta de Deus é imediata: eu posso. E Bunyan ecoava isso com força. O homem constrói sua própria prisão, mas só Deus constrói a saída. Você tentou sozinho. Você tentou ignorar, tentou disfarçar, tentou racionalizar, tentou repetir versículos mecanicamente, tentou se convencer de que estava tudo bem. Mas ser forte não te libertou e não vai libertar. O que liberta é se render. A saída não está em lutar mais, está em entregar mais. É quando você abre mão do controle, quando você para de segurar a dor, quando você para de carregar o peso sozinho, quando você deixa Deus entrar nesses cômodos escuros da alma. É ali que a luz entra. E quando a luz entra, não há prisão que permaneça, porque prisões internas não resistem a corações iluminados. E talvez este seja o momento em que Deus te levou até aqui para te mostrar: você não precisa viver atrás dessas paredes. Eu estou aqui, eu estou chamando você para fora, eu estou abrindo a porta, eu estou te libertando por dentro. E quando Deus liberta por dentro, nada mais te prende por fora.